Olá a todos, meu nome é Alexandre Matos e eu sou membro da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação aqui da OAB Rio. E essa semana nós estamos apresentando a vocês, aos colegas, aqui na nossa casa e através da internet, algumas palestras, alguns seminários sobre peticionamento eletrônico. Eu hoje vou passar para os colegas algumas ideias do peticionamento para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, usando o sistema PJE. Vou passar a vocês, vou demonstrar a vocês aqui a distribuição de uma inicial e a distribuição de uma intercorrente. Nós atuando como autores de um processo e atuando como defensores de um réu num processo trabalhista. Algumas informações para vocês. A nossa comissão, os nossos membros da comissão, nós tentamos trazer o máximo possível de ideias e facilidades para os colegas. Eu faço parte da comissão aqui no Rio de Janeiro, no TRT, o Comitê Gestor do PJE. A gente está sempre tendo conversas, reuniões. Na última sexta-feira nós tivemos uma reunião e eu tenho algumas informações boas para trazer. Até o fim do ano nós teremos uma nova versão do PJE rodando. Nós temos hoje a versão 2.1.4, que é essa que está aí na tela, que a gente vai ver. E vamos ter a versão 2.3, quer dizer, a versão 2.2, o PJE aqui no Rio de Janeiro não passará para vocês. A gente já cai logo na versão 2.3 e é uma versão muito melhorada. E nos foi prometido que nesta nova versão a gente vai ter finalmente de volta aquela consulta por data. Então, quando a gente vai fazer a consulta de processos de audiência e a gente coloca um lapso temporal, nos será fornecido num lapso de 1 mês, 30 dias, as audiências que nós teremos naqueles 30 dias. E não como é feito hoje, que a gente tem que digitar número de processo. Bom, o que eu passo a vocês? Como é que vai ser essa ideia? Como é que vai ser essa aula? Eu vou trazer um caso concreto. Distribuir uma inicial. E essa inicial que eu vou distribuir e mostrar a vocês é algo assim interessante. É o que a reforma trabalhista trouxe para a gente. A ideia do acordo. Então, o nosso escritório, a gente advoga para alguns condomínios. Um desses condomínios fez um acordo com um dos seus funcionários, um acordo extrajudicial. E esse acordo extrajudicial, a gente vai trazer aqui para o PJE para receber a homologação de um magistrado. E aí acabou, benção, tchau, não tem audiência, não tem nada. Você faz o acordo, as partes assinaram, traz para o magistrado e o magistrado homologa. Essa vai ser a inicial que eu vou mostrar para vocês. O outro é uma defesazinha simples. Vamos atuar por uma empresa, fazer uma defesa. Bom, então como é que eu procedo? Acredito eu que todos vocês conhecem o PJE, vamos acessar o sistema, a gente usa o nosso certificado digital, a gente entra, acessa o sistema, e aí eu sou direcionado para aquela minha página bonitinha, onde eu tenho esses 6 botões principais. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa OAB, nós temos sempre as aulas práticas, realizadas em computadores. Eu, quando ministro essa aula de PJE, eu explico ao máximo todos esses botões para os colegas. É importante, fundamental que a gente esteja habituado a utilizar o sistema. Esses botões aqui, o primeiro deles, o agrupadores. Neste botão agrupadores, o advogado tem que ter a consciência de que ele tem que estar sempre acessando esse tal de agrupadores. Por quê? Porque é no agrupadores que nós vamos visualizar as intimações que nós recebemos. E algo interessante nele, na primeira aba, eu posso selecionar as jurisdições que eu quero informações. Clico nas jurisdições onde talvez eu tenha processos. Eu tenho ações tramitando em Maricá, no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Friburgo. Então eu vou lá e clico as comarcas, as jurisdições que eu quero. Ou então deixo do jeito que está, sem nenhuma marcação, e ele vai fazer uma varredura de todas as intimações de todo o estado do Rio de Janeiro.
Como eu disse, o agrupadores é fundamental. Eu tenho que estar sempre visualizando ele, para ver se chegou alguma intimação, se o meu cliente está sendo intimado, principalmente se eu advogo para a empresa. Porque a partir do momento que o Código de Processo Civil determinou que as empresas, exceto a microempresa e a MEI, tenham os seus quadros jurídicos cadastrados, quando eu distribuo uma ação contra uma empresa que não se adequa à MEI e à micro, o advogado tem que estar cadastrado e a intimação já vai para a tela dele. A gente não perde mais tempo em papelzinho, notificação, correio oficial batendo na porta. Por quê? Porque processo eletrônico é para ser célere, é para ser rápido, é para a gente ganhar tempo. Então, nestes botões agrupadores, neste botão agrupadores, eu vou ter várias abas que vai me informar. Olha só, processo que não teve ainda audiência marcada, ó, doutor, você já tem 2 ali, ó. Então eu tenho que ficar acompanhando, porque quando tiver audiência marcada, ele já some daqui, já vai para a minha aba de audiência. Então, eu, advogado, tenho que estar sempre... Ciência nos últimos 30 dias, algum me deu ciência, aconteceu alguma coisa. Eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que estar acessando esses agrupadores sempre. Dica que eu dou sempre em sala de aula, pelo menos 2 vezes na semana. Clica sempre lá, terça e quinta, que a gente não perde prazo e não corre risco de uma intimação vir e eu não ter acesso a ela. Bom, além do botão agrupadores, um outro botão que eu, Alexandre, acho muito interessante é o famoso não protocolados. E o que é o não protocolados? Eu posso, durante um dia, durante uma semana, ir montando os meus processos e distribuí-los de uma única vez. Uma única vez. Durante a semana eu vou fazendo, peço para o estagiário, peço para o colega, para o sócio, montar, fazer, digitaliza a procuração, está faltando o contra-cheque de não sei quando. Quando o cliente manda toda aquela documentação, que está tudo certinho, tudo juntado, eu vou lá e protocolo, distribuo ele. O não protocolados também é interessante para aquele momento, e eu sempre falo isso em aula. Na hora que você senta na frente do computador para peticionar, você tem que desligar o mundo. Esquece, foca naquilo ali. Tocou o telefone, deixa tocar. Ah, o cliente quer saber, esquece. Sua mãe quer falar com você, esquece. A esposa quer falar, esquece. A sogra está ligando, opa, peraí, não, esquece. Desliga tudo. Por quê? Porque eu tenho que estar focado. Porque se eu perco 1 segundo de atenção que o seja, levantei para ir falar, voltei, o que eu estava fazendo mesmo? Será que eu anexei todos os documentos? Será que eu cliquei todos os quadradinhos? Então eu estou naquele momento, sexta-feira, 5h30 da tarde. Vou distribuir um processo, 300 anexos, a internet está lenta pra caramba. E eu estou vendo 5h30, 6, 7, 8 da noite e nada de distribuir. E está lá enviando. Eu vou ficar até meia-noite, 1h da madrugada de uma sexta-feira? Ninguém vai acreditar nisso, que eu estou no escritório distribuindo petição. O que eu faço? Eu paro, gravo e vou embora para casa. Segunda-feira de manhã eu retorno, clico lá no não protocolados e continuo de onde eu parei. Nos não protocolados vão estar ali paradinhos, aguardando ali, ó. Tem 2 ali, ó, me esperando. Ah, vou continuar segunda-feira. Eu clico nele e continuo a distribuição, de onde eu parei. Também serve como um banco de petição. Eu já posso deixar petições pré-programadas ali, vou viajar, viajei para fora, para o exterior, levo o laptop, ou nem preciso levar ele, acesso qualquer computador em qualquer LAN house, só vou ter que ter o cuidado de instalar o leitor do certificado, não posso viajar sem o certificado eletrônico, espeto ele lá e processo, peticiono lá de onde quer que eu esteja. Basta ter uma conexão de internet. Então, esse não protocolados é muito interessante nesse sentido. Eu vou arrumando, agrupando, juntando, montando todas as minhas petições durante a semana e tiro um dia só para fazer distribuição. Pauta de audiência, que é o que eu falei para vocês que vai melhorar, porque hoje a gente clica em pauta de audiência lá,
ele vai pedir o número do processo. Gente, se eu ficar... Ih, desconectou. Pior ainda, se eu tiver que ficar me lembrando de número de processo, eu estou morto. Advogado nenhum vai ficar lembrando o número de processo. Então, venhamos e convenhamos, nem pensar. Então, a gente espera que no final do ano, com a nova versão, como nos foi prometido lá na reunião com a equipe do PJE, eu digite um lapso temporal, como em qualquer tribunal é assim, data de início, data de fim, ele nos traz todas as audiências que eu vou ter naquele lapso temporal. Acervo geral são todas as peças, todos os processos aonde eu estou militando. Então eu clico lá em acervo geral, ao dar um clique, me aparece lá, ó, doutor Alexandre, ó, tem 4 processos em Petrópolis, um em Itaperu, um em Cabo Frio, um em Magé e um em Itaguaí. Então ele me mostra, ele separa cada serventia, uma pastinha, uma caixinha. Que eu posso criar subpastas ali dentro. Dentro de uma pasta dessas eu posso criar subpastas, finalizados, processos com acordo, e vou arrastando um processo de lá para cá, de cá para lá. Além do meu acervo, eu também tenho os pendentes de manifestação, ou seja, as intimações, os processos que eu ainda não me manifestei, eu tenho um prazo X para me manifestar e ainda não me manifestei, eles aparecem todos ali. E o botão que é o principal da nossa aula, que é o tal do novo processo. Então, vamos distribuir um processo. Como eu falei aqui no início, vamos distribuir um acordo extrajudicial. Lá o condomínio que a gente advoga fez um acordo de demissão com um empregado, com um servidor, lá com o seu colaborador. Hoje são vários termos aí, eu sou da época que a empresa tinha empregado, aí virou colaborador, tem de tudo hoje. Então vamos no novo processo. Eu clico no botão novo processo e ele me abre a primeira lingueta, a primeira aba, chamada cadastro de processo. E ele me pergunta, doutor Alexandre, aonde que vai ser distribuído este processo? Qual é a serventia? Aonde está acontecendo o borogodó? E aí, como é uma aula ilustrativa, vamos escolher uma serventia que eu não tenho ainda nenhum processo. Vamos fingir que é Queimados. Está cortado ali? Então tem que ver ali a tela. Está dando para enxergar agora? Não, né? Pessoal da técnica, tenta ver o que está acontecendo aí, que perdeu o início aqui. Bom, mas dá para ler o finalzinho, pelo menos, né? Informática é assim, sempre derruba a gente. Então vamos fingir que esse nosso borogodó, que este nosso acordo, vamos fingir que é um condomínio em Queimados. Então eu escolho a serventia lá, a jurisdição Queimados, escolho Queimados, e ele me pergunta, doutor Alexandre, qual é a classe judicial? Doutor, o que você veio fazer aqui? Você veio distribuir uma ação civil, uma ação trabalhista, o que é este troço? E aí eu vou dizer para ele, olha só, eu vim fazer uma homologação. Eu quero uma homologação. O que a nova reforma trouxe, trabalhista, eu vim fazer uma homologação. Um acordo extrajudicial, patrão e empregado assinaram um documento e eu quero a homologação do magistrado. Então, escolhida a jurisdição, escolhida a classe judicial, vai começar a mágica. Observem que eu tenho uma lingueta, uma aba, chamada cadastro de processo. Ao clicar no meu incluir, aquela uma aba
aquela uma lingueta vai se transformar em uma, duas, três, quatro, cinco, seis novas linguetas. Linguetas essas, abas essas, aonde eu, advogado, terei que ficar clicando quadradinhos. Sempre falo isso nas minhas aulas, sempre vou falar isso. Um dos meus sócios, ele fala, eu odeio o processo eletrônico. Doutor Lindomar, ele fala, odeio o processo eletrônico. Por quê? Porque eu agora tenho que fazer o serviço do serventuário. Porque eu lá no passado, lá no processo do papel, não sei se vocês lembram, se vocês estão dessa época, eu botava aquele troço embaixo lá do sovaco, chegava lá na fila da distribuição, toma, entregava lá para o pobre coitado e ia embora. E o pobre coitado do serventuário cadastrava autor, cadastrava réu, cadastrava isso, e ficava ali o dia inteiro cadastrando. Hoje quem faz esse serviço somos nós. E o meu sócio fala isso, além de advogado, eu estudei para ser advogado. Eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser analista de sistemas, analista de CI, de TI, eu tenho que entender de administração de fora, eu tenho que entender de tudo. E é uma realidade. Hoje nós somos profissionais multipropósito, multifunção, fazemos de tudo. E está gravando, vai para a internet, isso é horrível, sem contar quando a gente faz o papel de psicólogo, né? Exercício ilegal da profissão é o tempo todo que a gente faz, mas tudo bem, deixa para lá. E como? Então, a primeira aba que a gente vai preencher é a aba de assuntos. Sempre nas aulas tem alguém que pergunta, são várias abas, eu gosto só de anexar a petição, é o que eu mais gosto. Posso ir direto para lá? Posso pular a aba? Esse outro é muito chato. Até pode, mas dica de amigo. E aqui vem um jargão meu. Aproveita. Porque advogado e amigo não coexiste. Ou é amigo ou é advogado. Os dois juntos não dá certo. Então, dica de amigo. Sigam a sequência de linguetas. Posso pular? Pode, mas o risco é seu. Porque existem linguetas que vão precisar de informação da anterior. E aí, quando você pulou duas, três, ele vai ficar ali, ó, esperando. O Windows fica rodando. Ele aqui fica um íconezinho azul piscando para lá e para cá. E está demorando, está lento, aí você começa a agredir a máquina, bate, xinga, reclama, mas não é culpa dela. É porque você está pulando etapas. Então, sem afobação, sigam as linguetas. E aí, o que é esse tal de assunto? Vejam que nós temos 80 páginas, página 1 de 80, 794 resultados. O que são esses assuntos? O assunto são os títulos que a gente dá para o nosso processo. Aí já não é aula de processo eletrônico, é aula de prática jurídica. Eu, quando monto lá minha petição, excelentíssimo senhor, juiz de direito da vara do blá, 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 fulano de tal, blá, blá, cozido, casado, ensopado pelo artigo 105 do CPC, pereré, blá, 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 vem propor a presente ação de. E aquele títulozinho, o ação de, é o que eu vou ter que procurar aqui. Ação trabalhista, ação de dano moral, combinado com material, ação de rescisão, ação de execução, ação do isso, daquilo. Aquele títulozinho que eu botei lá na minha petição, eu vou ter que achar ele aqui nessas 80 páginas. E aí venhamos e convenhamos. Se alguém aqui peticionando TJ, RJ, eu nunca acho de primeiro o assunto que eu quero. Eu tenho que subir, descer, subir até achar. E olha que aquilo ali é uma tripa só. Imagina 80 páginas. Então, para facilitar a nossa vida, nós temos aqui dois campos de pesquisa. Um campo chamado assunto e o outro código. Quando eu estiver bem casca grossa, aquele advogado bem casca grossa, que decora os códigos todos, eu digito ali código. Se não, basta eu digitar uma palavra-chave. E eu vim fazer o que aqui? Eu vim homologar um acordo. Então, eu mando ele procurar a palavra acordo. Eu escrevo ali no assunto acordo, clico em pesquisar e ele vai me trazer, dentre aquelas 80 páginas, 794 resultados, todos aonde aparece a palavra-chave acordo. E aí observem, de 80 páginas, viramos só uma. De 794 resultados, estamos com 10.
Facilitou e muito. Meus amigos, processo eletrônico existe para facilitar. Acreditem em mim, eu estou nessa estrada desde 2011. Eu, doutora Ana Amélia, Adriano, desde 2011. Se processo eletrônico, ao invés de facilitar, atrapalha, para tudo que tem alguma coisa errada. A ideia é facilitar. Então eu vim fazer um acordo, vim fazer uma homologação de acordo. Então o acordo que eu quero é o 55406, que é o direito do trabalho, rescisão do contrato de trabalho, com quitação, um acordo, que eu levei para a comissão de conciliação prévia, está todo bonitinho, benção, tchau. Não tem nada para o seu juiz questionar, Ministério Público, está tudo assinado e tudo nos trinques. Sindicato homologou, todo mundo viu, está tudo beleza. Não vou perder tempo, o tempo de Vossa Excelência. Então eu seleciono esse assunto. Observem que o meu mouse é uma flechinha. Posiciono sobre esta caixinha e aparece a palavrinha adicionar. Olha como é que o processo eletrônico é difícil, gente. Eu clico ali no adicionar e ó, olha a mágica. Ele veio para o lado da esquerda. Quantos assuntos eu posso colocar? Quantos os colegas quiserem. Só que aí vai dica de alguém que já deu aula de prática jurídica. Quando você bota ação de, combinado com, às vezes é lindo, 10 mil assuntos ali. Só que eu ensino o seguinte, quando a gente faz a nossa petição, vem assim, ó, 1, 2 fatos, 2 do direito. Quer botar 1000 assuntos? Bota, mas traz artigo de lei, traz jurisprudência, traz entendimento, vai dar embasamento no que você está pedindo. Pode botar 10 mil assuntos aí, mas botar 10 mil assuntos sem embasamento, sem artigo de lei, prova que você não entende, não sabe chonga de bitonga. Então, quero botar mais assuntos? Quero, ó, basta ir clicando aqui, ó, botei mais um, quantos assuntos eu quiser. Ih, botei errado, não era esse aqui. Se ao posicionar o mouse ali à direita, ele escreve adicionar. Se eu quiser retirar, ó, posiciono o mouse ali em cima, remover. E tiro o que não tem nada a ver com a história. Ih, cliquei errado. Pronto, retirei a criança. Vamos seguir em frente com apenas um assunto, que é o nosso caso aqui concreto. Cadastrado os assuntos, eu tenho a próxima lingueta, que é a lingueta mais trabalhosa de todas elas. A mais chata. É onde nós vamos perder pelo menos 20 minutos da nossa vida, que é o cadastro das partes. Coisa que o pobre coitado do serventuário fazia lá no passado sentado. Se estava faltando alguma coisa, aí vinha um despacho do juiz, ao autor para apresentar não sei o quê, ao autor para emendar não sei o quê, do não sei o que lá. Hoje não tem mais isso não, hein? Bobeou aqui, dançou, leva logo uma inépcia de inicial. É mesmo, é, toma cuidado. Então, eu vou cadastrar as partes. E eu tenho 3 caixas de cadastro aqui na minha tela. Eu tenho a primeira, onde eu cadastro o polo ativo. Bom, se eu estou distribuindo uma inicial, já apareceu o meu nomezinho ali, Alexandre, lá, como advogado. Se eu vou distribuir uma inicial, eu só posso estar no polo ativo. Nunca vi ninguém distribuir inicial por polo passivo. Nunca vi ninguém distribuir inicial de réu. Alguém já viu alguma vez na vida? É, mas uma vez teve um aluno que me falou isso. Eu já distribuí, professor. Eu falei, para tudo. Me conta que isso aí eu tenho que levar para a sala de aula. Então, professor, olha só. O meu cliente foi preso, ele era réu. Opa, parou, para tudo. Parou. Não é esse réu que eu estou falando. Deixa para lá, esquece, abafa o caso, vamos voltar para a aula. Então, se eu estou por polo ativo, eu só posso estar distribuindo uma inicial. E aí, como é que eu cadastro os dados do meu cliente? Eu tenho aqui a palavrinha parte, eu clico sobre a palavrinha parte no polo ativo e ele me abre uma caixinha. Ele pergunta, ô doutor Alexandre, qual é o tipo de requerente aí? É uma pessoa física?
É uma pessoa jurídica de direito público. Aí vem aquela, ih, meu Deus, o que era isso mesmo? Eu colei na faculdade, o que era isso? Não me lembro. Aí você bota o mouse ali em cima, ele dá o bizu lá. União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia e Fundação. Ih, tinha autarquia e fundação. Você estava na cola, isso aí eu não me lembrava mais não. Jurídica de direito privado. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus, né? Público do trabalho. Então eu escolho por que parte eu estou atuando. No caso, eu estou distribuindo uma inicial por uma pessoa física, ele vai me pedir um CPF. E aí, ao digitar o CPF do meu cliente, eu aqui estarei distribuindo por uma empresa. Eu sou a empresa distribuidora. Então, se é uma empresa, pessoa jurídica de direito privado. Se é uma pessoa física, CPF. E aí eu vou digitar o CNPJ deste meu cliente. Então, eu chego lá, CNPJ 60 872 504 1000 ao contrário 23. E aí uma coisa, algo interessantíssimo. Ao digitar tanto o CPF quanto o CNPJ, eu vou clicar nesta barrinha, nesta caixinha chamada pesquisar. E ele vai lá na Receita Federal para ver se aquele CNPJ está ativo. Vai ver se aquele CPF está ativo. Se aquela pessoa física existe, se aquela pessoa jurídica existe. E ao fazer a pesquisa, como aqui é uma ilustração, eu botei o CNPJ de uma empresa e apareceu ali o nome de fantasia dela, desta empresa. E observem que apareceu ali um nome logo acima, Patrick Bader, um nome de mentirinha. Como isso aqui é aula, não pode botar nome sério de ninguém, a gente mascarou aqui. Patrick Bader. Por quê? Porque esta empresa já está cadastrada no tribunal. Quando eu distribuo um processo contra essa empresa, eu não vou precisar perder tempo de botar, não, é meu endereço, não sei o que. Já tem tudo isso já na base de dados do PJE. Facilita a minha vida. Processo eletrônico é para facilitar, não é para atrapalhar. Se está atrapalhando, para tudo para ver o que está vendo. Então, é essa empresa mesmo, doutor? É. Eu confirmo, ele vai lá na base de dados e vai verificar toda a informação pertinente a ela, que já tem lá armazenada. Então, se eu distribuo vários processos para a empresa X, ou se eu tenho aquele meu cliente eterno, está sempre lá batendo na porta do escritório, já cadastrei ele ali, todos os dados dele já vão vir automaticamente. Eu já não perco tempo para fazer esse cadastro, já está pré-cadastrado ali dentro. Então, eu só vou verificar que no meu caso, o endereço, na nossa mentirinha aqui, como é um banco que aparece ali de mentirinha, ele teria que aparecer todos os endereços desse banco. A gente aqui limita a umzinho só. É essa rua Miguel Couto? É lá mesmo. Clico para usar no processo e vou em inserir. E toda a maçaroca de dados daquele cliente já veio para a minha tela. Ou seja, eu estou fazendo um acordo por uma empresa e o seu funcionário, ex-funcionário. Cadastrei o autor, polo ativo. Vou cadastrar agora o polo passivo, o réu. Vou cadastrar, então, aquele empregado que pediu demissão, que fez um acordo. Então, eu clico lá na parte, polo passivo, parte. Ele vai fazer a mesma pergunta. Ô, doutor Alexandre, esse seu polo passivo, ele é pessoa física, jurídica, de direito público, isso, aquilo outro? É uma pessoa física. Eu clico lá na pessoa física. Ele vai me perguntar, é CPF então, né? É, CPF. Qual é o CPF dele? 320 482 52800. Vamos pesquisar lá na base da Receita Federal. Ele vai verificar, ó, esse daí é o senhor Sven Han. É ele o seu cliente? A pessoa que pediu o acordo, que assinou o acordo? É ele mesmo. Então, basta eu confirmar e os dados deste Sven, que está lá cadastrado, eu vou trazer para o processo. Caso eu queira alterar alguma coisa, que não seria o correto, eu não vou cadastrar, não vou alterar dados do réu,
Mas caso eu tenha alguma informação para alterar, para mexer ali, eu vou nas linguetinhas e altero. Se não, basta clicar no inserir e eu trago aquela informação do réu. É assim que eu faço. Se eu tiver informações e eu quiser alterar, eu altero agora para minha própria conta e risco. E vou fazer o seguinte, vou apagar de todo mundo ali aqueles que vou arrebentar, ninguém mais vai. Realmente, vou esculhambar os endereços. Só que o sistema não é bobo. Vai ver quem é que fez, que horas que fez, que dia que fez, e aí você responde pelos seus atos. Porque uma coisa é certa, eu ministro aula de crimes de internet, e uma coisa que ninguém se atenta vou entrar para uma rede social, eu aceito, clica lá o eu aceito e vai embora. Eu não sei, eu aceito, vai lá e vai embora. Depois quer brigar na justiça, porque pegaram as minhas fotos, porque pegaram os meus dados, porque estão fazendo estatística. Quando você clicou eu aceito, você concordou com aquele termo todo. A mesma coisa aqui é o PJE. Quando você se cadastrou, que você clicou no eu aceito, que tinha um papel que a gente tinha que ter lido e que ninguém lê aquele papel, no máximo assina e entrega, deixa para lá. Ali está escrito que você é responsável pelas informações que você cadastrar e que você alterar. Depois não vem dar uma de bobinho, eu não sabia. Pelo amor de Deus. Tranquilo até aqui, meus amigos? Bom. E aí eu tenho uma terceira caixinha ali embaixo, chamada de outros participantes. E aqui uma informação muito importante. Quem são outros participantes? Ao clicar ali em outros participantes, eu posso indicar já previamente para o processo, olha só, se tem algum arrematante, se tem algum custos legis, se tem algum perito, algum leiloeiro, eu tenho um perito meu, já vou cadastrar ele ali para você, tribunal. Agora tem um erro aqui. O último campo, o que está escrito ali embaixo? Testemunha. Pelo amor de Deus, a gente já conversou com o TRT. Não cadastrem testemunha. Testemunha vem no rol da petição. Isso aqui está errado. Porque quem vai cadastrar testemunha é lá o cartório, o serventuário. Então esse testemunha aqui, esquece. O que a gente vai cadastrar, se quiser cadastrar, se quiser indicar já um leiloeiro para massa falida, um administrador, um depositário fiel ou infiel, sei lá, já indica ali logo de uma vez. Esta é a oportunidade. Se não fizer agora, só o fará por petição. E aí tem que aguardar, serventuário apertar botão, chega, porque tem uma fila de peças para serem entradas, para serem verificadas. Então, se tem pressa, já era. Então, esta terceira caixinha, ela é interessante nesse sentido. Se eu quiser adiantar expediente, cadastro as partes e vou para a próxima. Características. E aí, nas características do processo, ele me pergunta, o doutor Alexandre, tem segredo de justiça? Sim ou não? Não, no meu caso aqui não tem. Ô doutor, é justiça gratuita? É um acordo, ninguém vai levar nada, ninguém perde nada, ninguém ganha nada, então, justiça gratuita? Sim. E quando que eu vou clicar não? Aí fica a dica, assista frequente as nossas aulas aqui na escola da OAB, que a gente dá uma dica boa por que clicar o não, na aula prática. Tem pedido de liminar, doutor? Sim ou não? Sim, não, depende. Acredito que não. Tem uma liminar, estou com urgência, vou embora do Brasil, vou sair desse país, quero isso rapidinho, que é assim, dependendo da sua urgência, e a justificativa que tem que ter lá dentro. Valor da causa. Valor da causa, fiz um acordo de 10 mil reais, digito lá 10 mil e pronto. E clico no gravar. Gravei a informação, já está lá gravadinha no sistema. E aí, outra dica e outro bizu. Prioridade do processo. Ao clicar prioridade do processo, o PJE, como qualquer outro tribunal, tem lá, elenca as prioridades. Acidente de trabalho, claro, uma vara trabalhista, um tribunal trabalhista. Mas eu tenho duas coisas aqui interessantíssimas que o PJE tem, que nenhum outro sistema tem na questão da prioridade.
quando a gente elenca, seleciona uma prioridade, a gente está marcando a prioridade do nosso cliente. Se ele é idoso, se ele tem alguma deficiência. Mas olha ali a segunda prioridade que ele me oferece. Falência ou recuperação judicial. E vai que eu estou distribuindo o processo para um empregado, para um funcionário. E eu fiz isso há pouco tempo. Uma papelaria famosa aqui do Rio de Janeiro, mais de 50 anos na praça, fechou. E aí quando eu distribuí a petição, e qual é a inovação, qual é a novidade? Eu cliquei lá, falência. Mas peraí, falência é do réu. O PJE me permite puxar prioridade do réu. Porque eu quero o trâmite mais rápido. Em nenhum outro tribunal eu elenco prioridade do réu, só do autor. Mas aqui eu posso. Mas tudo eu tenho que comprovar. E provo como? Reportagem do jornal. Casa, fala lá, blá, 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 depois de 50 anos, fecha as portas no centro, Madureira, pereré, pará. Copiei, mostrei para o magistrado aqui, excelência, faliu, acabou. Então, ó, tramita mais rápido. E um outro que é até engraçado, eu tento me policiar, que eu faço muita brincadeira em aula, uma cliente nossa que foi nos procurar, há um tempo atrás, já tem um bom tempo isso, ela trabalhava na casa de uma senhorinha, ela trabalhava uma vez na semana, a senhorinha pediu para ela ir 2 vezes na semana, ela passou a ir 3 vezes na semana e ainda ia no sábado para ajudar a senhorinha. Ela está trabalhando como faxineira, diarista? Não, né? Já virou o quê? Vínculo empregatício, doméstica. E aí ela foi entrar na justiça, porque quando ela foi comentar isso, pedir isso e aquilo, a senhorinha, vai essa daqui para fora. Só que a senhorinha tinha 95 anos de idade, 94 para 95. O que eu fiz quando distribuí? Prioridade de idoso. A minha cliente não é idosa, mas o réu é. Bom, como é que eu vou provar que o réu é idoso? Foi o que eu fiz na petição. Não vou pedir para a minha cliente pegar uma identidade da ré. Mas, ó, seu juiz, venho por meio desta informar que a ré é idosa. Quando ela juntar os documentos dela, Vossa Excelência vai ver. E aí tem lá a prioridade do idoso. Gente, 94 para 95 anos de idade. Já dobrou o cabo da Boa Esperança, já voltou pelo cabo das Tormentas. Quanto tempo para distribuir um processo, ter uma audiência? Bota aí meses. Vai que numa dessa moça... Bom, deixa para lá. Então, ó, tem que ter celeridade. Prioridade é para ter celeridade. Então, aqui no caso, fica essa dica dessas diferenças para os outros processos. Essas 2 prioridades específicas, principalmente a falência, né? Específica de uma empresa, de um réu, que eu posso trazer para o meu caso. Que na nossa brincadeira aqui não é. Próxima aba. Anexar petições e documentos. Essa que eu gosto, isso que eu gosto de fazer, isso que é o gostoso. Quero ir logo para lá. Cuidado, para não ficar pulando etapas. Então ele me pergunta aqui, doutor, petição por editor de texto do sistema, sim ou não? E aqui na nossa escola, nas nossas aulas, a gente sempre sugere que façam o peticionamento no Word, copiem e colem ele para cá. Evita a distribuição da inicial em PDF. Por 2 motivos. Primeiro motivo, técnico. E qual é o motivo técnico? O PDF que a Justiça do Trabalho aceita é um PDF especial. É o chamado PDF-A, que só serve para o PJE aqui. Não serve para nenhum outro tribunal. Então, se eu não sou aquele advogado que tem um computador só para federal, lá no escritório, um só para trabalhista e um só para TJ, eu uso o mesmo computador para tudo, vai acontecer que, opa, vou fazer agora uma petição para o TRT, trabalhista. Ah, vou lá no Word, configurar o Word, para que quando ele gere o PDF, seja PDF-A. Acabei. E agora eu vou fazer uma para o TJ, Tribunal de Justiça. Vou lá no Word, desconfiguro o Word para ele não gerar mais PDF-A. Vou fazer uma outra para federal. A federal continua porque não é PDF. E agora uma trabalhista. Vou lá no Word, configuro o Word para virar PDF-A.
Gente, daqui a 2, 3 dias eu não sei se está ou não está configurado. Vou esquecer. Aí manda uma petição para o TJ, padrão de PDF não reconhecido. Gente, o que está acontecendo? Aí começa a xingar, bota o computador embaixo do braço e traz aqui para a OAB, que a gente tem o pessoal da técnica que ajuda. Não, doutor, o senhor esqueceu de voltar. Então, para evitar este primeiro problema, processo eletrônico é para facilitar, não é para complicar. Para evitar esse primeiro problema, copia e cola do Word. Segundo problema, também técnico. O nosso PJE suporta arquivos PDF com no máximo 3 megabytes. O que é megabyte? Aí vem para as nossas aulas aqui de informática. O que é megabyte? O advogado que essa altura do campeonato já não sabe o que é megabyte, ainda não sabe, tá difícil, tá ruim. 3 megabytes é uma das menores capacidades de um tribunal. Tribunal de Justiça do Rio, 5, 6 megabytes. O novo EPROC, 10 megabytes. STF, 10 megabytes. Aqui está em 3 megabytes. Já foi pior, já foi 1,5 megabyte. Isso é pouca coisa para aquele advogado que faz da sua petição uma obra de arte. Porque a gente tem colegas que colocam na petição aquela logomarca colorida, aí vem o nome do escritório colorido, marca d'água no meio da página, rodapé colorido, texto colorido, tudo isso pesa. Ai, que saco, Alexandre. Na época do papel não tinha que esquentar com isso, apertava lá imprimir, saía lá a peça, botava em papel 100 páginas embaixo do braço e entregava lá para o serventuário. Hoje eu tenho que tomar este cuidado. Porque senão ela vai passar dos 3 megabytes e vai ficar lá o dia inteiro, ó, enviando. Então, para evitar este problema, copiar e colar do Word aqui para dentro. Tranquilo até aqui? Só PDF. Se eu tenho uma imagem, o colega perguntou aqui, posso colocar imagens? Tem que jogar essa imagem lá para dentro do Word. Ou gravar esta imagem como um PDF. Vou tirar foto da entrada da empresa. Tiro a foto. Ela é uma foto JPG, padrão imagem. Tem que converter ela em PDF. Pode mandar como quiser, mas tem que ser PDF. Não pode ser outra coisa a não ser PDF. Aí vai ficar na questão da técnica. Aí não é... Aí tem que ver a configuração do seu Word, para copiar, jogar lá para dentro, botar tamanho, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, mas aí é uma questão técnica. Tem como você fazer isso dentro do Word. Bom, então, sim. Liga o microfone, que aí o pessoal que está assistindo a gente vai escutar a pergunta, que aí fica interessante. Às vezes a pergunta de um é pergunta para outro. Professor. Sim. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida está, como você comentou da questão do PDF-A, é isso? Isso. Os anexos também são em PDF. A minha também pergunta. são. E não precisa ser PDF-A. Pronto, aí deixa todo mundo doido, né? Quer dizer, os anexos todos é PDF comum. Só a porcaria da petição inicial que tem que ser PDF-A. É coisa de doido, né? Então, copia e cola do Word. Mas tem algum limite também? Não. 3 megabytes. Tudo 3 Pra megabytes. todos eles, qualquer os um anexos deles. em PDF comum, 3 megabytes. 3 megabytes. Agora, eu posso mandar 10 mil anexos, cada um com até 3 megabytes. Ok. Tá? Não é o total 3 megabytes. É cada indivíduo, no máximo, 3 megabytes. Então, posso mandar 100 contra-cheques. Cada um é um com 1 megabyte, um com 500 KB, um com 2 megabytes e meio, um com 2 megabytes e 9. Agora, o máximo 3. Quantos? Quantos a doutora quiser. Ok, obrigada. Tá? Bom, então eu vou trazer este texto lá do Word. Então, eu tenho aqui a minha área de texto. Aí ele me pergunta, o que você vai fazer, doutor? Tipo de petição. Bom, se eu estou distribuindo uma inicial, olha quantas opções eu tenho. Só petição inicial, né? Ainda bem, né? Petição inicial. Descrição, ele já coloca lá a petição inicial. E aí eu tenho que trazer o texto do Word aqui para dentro. Como é que eu trago o texto do Word? Bom, eu aqui vou ter que ser um pouco célere. Eu minimizo a minha tela. Vou entrar na minha pastinha. Vou clicar lá no meu navegador de dados. Vou procurar a minha pastinha dentro do meu computador.
Aí cada um organiza como quiser. Eu tenho uma pasta chamada OAB, navegando no PJE, distribuição de uma ação. Então tá lá, fulano e companhia versus João de tal, inicial, homologa acordo. É o nome da minha petição. Vou ligar ela, vou dar um duplo clique, o Word será ligado, ela vai ser carregada para a minha tela, ela vai aparecer ali. Claro, tudo isso é uma simulação, eu estou peticionando, mas é uma mentirinha. Então tá lá, excelência do senhor juiz, da vara, do não sei o quê. Então vou lá copiar todo mundo, marquei todo mundo, Ctrl C, copiei para a memória, tá lá copiadinho para a memória do computador. Volto lá, deixa eu desligar aqui o Word para não ocupar espaço de memória. Volto lá para o meu PJE, lá no meio da tela com o cursor piscando, colo ela lá dentro. Está lá minha petição bonita, lindona, Ctrl T, marquei todo mundo, Ctrl C, copiei para a memória, Ctrl V, colei aqui. Ah, repete! Vem para as nossas aulas práticas aqui que a gente repete 1000 vezes. Então está lá a petição copiada, bonitinha, só que eu não mando para o magistrado só a petição. Eu mando a petição e os anexos. E aonde eu vou colocar os anexos? Eu vou descer a minha tela, e aí eu tenho ali embaixo, ó, a petição. Eu tenho um retângulo chamado incluir anexos. Eu tenho um chamado gravar e outro remover. Acabei de colar a minha petição, eu tenho que gravar. É norma. Então, clico no gravar. Aí ele coloca lá, registro gravado com sucesso, inserido. Inserido aonde? Lá no TRT, ele já está lá no TRT. Se acabar a luz, se eu tiver que ir embora para casa, eu desligo tudo e volto e continuo de onde eu parei. Não pode desistir também, não. Já estou na distribuição. É isso que eu ia perguntar. É aqui. Ó, vou carregar os anexos. Ó, olha só, vou fazer ele aqui. Adicionar os anexos. Vou clicar em adicionar. Aí ele vai me perguntar, doutor, quais são os seus anexos? Está aqui, ó. É fulano e companhia procuração. Até o acordo assinado, são esses 4 arquivos. Abrir. Então o PJE vai carregar todos esses arquivos aqui para baixo, todos esses anexos. Então, fulano e companhia procuração. O que deve ser uma procuração, gente? O que deve ter dentro daquele arquivo? Uma procuração. Para nós é óbvio, mas para o computador não. Ele não sabe o que tem ali dentro. Então eu tenho que dizer para ele, ó, tipo de documento, selecione o tipo. Eu clico aqui e vou dizer a ele que é a minha procuração. Aí ele passa uma barrinha verde aqui embaixo, ele interpreta e botou um tiquezinho verde. Entendi que esta é a sua procuração, doutor. O próximo, fulano e companhia, o contrato social da empresa. Porque se eu estou advogando para uma empresa, alguém assina por ela, não é? Mas quem é que pode assinar por ela? Só no contrato social que vai estar lá escrito. Vai que quem assinou aquele contrato foi a secretária, foi o porteiro. Tem algum valor? Se não tiver no contrato social que ele que assina, já era. Então, fulano e companhia, contrato social. Então, eu vou aqui e procuro aqui contrato. Se ele tiver o contrato social, eu pego lá, ó, contrato social, ó, e informo para o sistema que acabei de carregar o contrato social da empresa. Comprovante de residência. Onde que essa empresa fica? Onde que ela reside? Qual é o domicílio dela? Eu não tenho um tipo específico, endereço, residência, minha casa, minha vida. Então, quando não existe algo específico, quando eu não tenho algo específico, eu digo que é um documento diverso. E aí ele para tudo. Ele me bota ali o alertazinho vermelho, doutor, o que é esse documento diverso? Aí eu vou ter que clicar ali e informar para ele. Ó, esse aqui, ó, é o endereço da empresa. Ah, eu não quero escrever, não gosto de escrever. O sistema não anda. Ele vai ficar ali parado esperando você discriminar.
Ele vai esperar você dar uma descrição. Por quê? A procuração ele já sabe, ele entendeu. Contrato social ele entendeu. E agora esse negócio que é um anexo aí, um documento diverso. Diverso do quê? O que tem ali dentro? Então ele tem que ser informado. Sim, doutor? Sempre teve que informar. E a última, o nosso acordo assinado. Fulano e companhia, o acordo assinado. Então a gente vai ver se tem aqui um acordo. Tem acordo coletivo, tem acordo assinado? Não tem. E aí, o que eu faço? Se não é um contrato? Não é. É uma degravação? Não é. É um estatuto? Não é o que então? É um documento diverso. Documento diverso, opa, para tudo. O que é isso, doutor? Aí eu clico lá, acordo assinado. Escrevo o que eu quiser. Posso escrever aqui procó, pororocotó, brogodó, proc, doc, rock, froc, troque, o que eu quiser. Mas é óbvio que eu tenho que escrever algo sucinto, que a outra parte olhe e saiba o que é. Que o serventuário olhe e saiba o que é. Que o magistrado olhe e saiba o que é aquilo. Bom, tudo feito, tudo carregado, gravar. Clico em gravar e aí ele me dá a mensagem, ó. Existem documentos enviados ainda não gravados, selecione o tipo de documento, então alguma falha eu cometi, que eu não marquei. Aqui, ó, esse aqui eu não, documento assinado ele não reconheceu. Então, ó, acordo. Então vamos lá de novo. Jogo ele fora, documento diverso, vou jogar ele fora, vou carregar ele de novo, adicionar, acordo assinado, documento diverso, acordo. Ele passa a barrinha e dá o tique. Entendeu? É isso? É. Falta alguma coisa? Não, já carreguei tudo. Clico no gravar. Registro modificado com sucesso. Bom, quero ir embora para casa, estão me ligando, ó, já é sexta-feira, 10 horas da noite, cadê você? Estou distribuindo uma inicial. Quem está distribuindo inicial o quê? Não, a internet está lenta, amor. Acredita o quê? Não, são 300 anexos, amor. É de um em um. O que é de um em um? O quê? Eu fui lá na aula, vi que carrega tudo. Bom, então tá, amor, vou embora. Vou embora para casa, ó, desconectar, sair, fui embora para casa, ó. Clico lá no desconectar, desconecta, miserável. Fui embora para casa. Sábado, domingo, segunda-feira cheguei, fui lá para o escritório, liguei o PJE, sistema carregou, vou no não protocolados, e está ele lá, ó, homologação da transação, o Patrick Bader e o Sven, clico lá no ver detalhes, e o processo voltou para a minha tela. Até eu anexar petições, que era onde eu parei, está tudo lá, ó. A petição inicial, está ela lá bonitinha, todos os anexos lá embaixo carregados, está só esperando eu dar continuidade. Respondeu a pergunta? Não cliquei em nada para distribuir ainda. E posso fazer isso com 10 milhões de processos. Posso ficar a semana inteira armazenando. Eu sou aquele advogado que só vou no escritório uma vez por semana. Boto todo mundo para carregar a petição. Sexta-feira eu vou lá só para assinar, digitar minha senha PIN e distribuir. Pronto, acabou. Pensa tchau. Nesse arquivo, nesse ambiente, ele fica ad eterno? Ou seja, eu posso ter essa segurança? Ele está todo armazenado lá no TRT, lá na Rua do Lavradio. No cofre deles lá. Se sumir de lá é que deu ruim. Pegou fogo no carnaval. Lembra disso? Quando pega fogo no carnaval. Mas, com certeza, eles não são bobos. Eles têm isso lá e têm backup disso. Por isso que toda noite, de 11 à meia-noite, o sistema sai do ar para fazer cópia, backup. Tem uma segurança dele em outro lugar. Vou chegar lá. Sim. O cliente desistiu. Se você já distribuiu a ação, aí vai ter que fazer uma petição de desistência. Pede por escrito que ele desistiu. Isso, aí eu venho aqui. Não, se eu já distribuí, eu faço a petição. Mas não distribuiu ainda? É simples aqui, ó. Só excluir lá, ó.
significa que se eu não voltar lá, ó, não protocolados, ó. Não protocolados. Aí esse primeiro aqui, ó, esse não definido aqui do meio. Não quero mais ele, estou triste, chateou, o cliente me encheu a paciência, fiquei um mês fazendo a petição, aí ele me ligou, doutor, não quero mais. Aí você faz isso aqui, ó, lixeira nele, ó, remover registro. Vai jogar fora? Vai. Pronto, acabou, benção, tchau. Quantos de nós não passamos por isso? Principalmente vara de família. Vara de família é uma festa. Na hora H, não, diz, não é bem assim, doutor. É só jogar na lixeira, viu, doutora? Fez um acordo por fora, esse aí que é mais triste, né? Bom, então vamos lá. E o que o colega ali perguntou, doutor Rogério? Se vocês forem ler alguns manuais, algumas aulas, é informado a gente que depois de carregar todos os anexos, eu tenho este botão aqui, chamado de assinar digitalmente. Eu falo para vocês, não cliquem nisso agora. O que é assinar digitalmente? Assinar digitalmente, eu vou colocar minha senha PIN. Eu vou empacotar ele todo. E a partir do momento que eu assino digitalmente, eu não posso modificar mais nada. Não sei se com vocês é assim, mas basta apertar o botão e mandar o processo para o tribunal, toca o telefone. Doutor, me lembrei de uma coisa. Doutor, aquilo que eu falei não foi bem isso. Doutor, achei uma foto que a gente ganha causa agora. Agora já era, já distribuiu. Se a outra parte já foi intimada, já era. Não tem mais nem como emendar a inicial. Então, por isso que eu não assino nada digitalmente, mesmo porque ainda tem 2 linguetas ali para frente. Então, como é que eu vou assinar uma coisa se eu ainda tenho quadradinhos e caixinhas para ficar clicando? Então, eu não vou assinar aqui agora. Deixa isso para o final, finalmente, do finalzão. Depois que você liga para o cliente, manda a carta, ele assina que não tem mais nada para mudar, que é aquilo mesmo. Se não, eu vou assinar. Se eu tiver que modificar qualquer coisa, eu vou ter que jogar tudo fora e começar da estaca zero de novo. Então, deixa eu assinar para lá. Então, vamos para a próxima lingueta. Informações da Justiça do Trabalho. A gente clica ali nas informações da Justiça do Trabalho, que nós vamos passar algumas informações para o CNJ, para o CSJT, para o próprio TRT. Então, unidade da federação, aonde eu estou? Que unidade da federação eu estou? Rio de Janeiro. Clico lá no Rio de Janeiro. Qual é o município, doutor, que você está distribuindo a ação? Qual é o município, vocês lembram? Queimados. Aí eu escrevo lá QUE de Queimados, e aí tudo que tiver QUL me traz, ó, do que de Caxias, Queimados. Então eu clico lá, Queimados. E qual é a atividade econômica da sua empresa que você está distribuindo este processo? A minha empresa ela atua no ramo varejista. Então, ó, comércio varejista. Ah, doutor, é obrigado a preencher isso? É obrigado a preencher isso. Se eu não preencher essas informações e não gravar, eu tenho que clicar aqui embaixo em gravar, o sistema não anda. Ou, sim, todas essas 3 informações aqui em tela, eu tenho que fornecer. Eu tenho que dizer qual é a unidade da federação, qual é o município, serventia, qual é a atividade econômica. E após essas 3 informações, eu clico em gravar. Porque essas informações vão servir para os tribunais fazerem as suas estatísticas. Se eu não fornecer, o processo não anda. Eu tenho que passar essas informações. E por último, a lingueta de processo, que eu sempre nas minhas aulas a chamo de arrependimento eficaz. Este é o arrependimento eficaz. Por quê? Porque aqui é o momento para ver se não falta nada. Porque se estiver faltando alguma coisa e eu ainda não assinei digitalmente, eu posso voltar e consertar. E faltou um anexo, vou lá. E, gente, o que essa procuração da Maria José está fazendo aqui? Não tem Maria José, carreguei uma procuração errada. Jogo fora, carrego outra. Então, por isso que eu chamo esta tela de arrependimento eficaz. Porque eu vou olhar, ó, jurisdição, Queimados, valor da causa 10 mil. Ih, gente, não era 10 mil, era 100 mil. Botei um 0 a menos.
Aí eu vou lá na linguetinha e conserto. Aí volto para cá, tá lá, tá ali a minha petição, procuração, contrato, documento diverso, é o endereço da empresa, é o acordo. E faltou um documento, foto do patrão me dando um beijo. Faltou este documento. Aí vou lá, carrego o documento. Então, quer dizer, por que arrependimento eficaz? Porque eu devo parar aqui agora e olhar com todo cuidado. Ah, tá ali o Patrick Bader, o Sven, e faltou um outro autor, um outro réu. Vou lá e carrego, vou lá e cadastro. E carreguei, e não era, gente, confundi. Esse não era o processo do Sven, era o processo do José. Eu excluo aqui e carrego quem tiver que carregar. Agora, mais uma vez, bato na mesma tecla sempre. Se eu tivesse assinado digitalmente, lixeira e começa tudo da estaca zero. Pois não, doutora? Microfone. O pessoal que estiver assistindo a gente, eles não veem vocês, mas escutam a voz. Nesse ambiente, eu posso excluir ou só visualizo ou tem que ir lá no início? Tem que ir lá na lingueta pertinente. Aí eu só visualizo. Só visualiza. Ótimo. Tá. Tá. E não era esse camarada aqui. Aí vai lá na aba de partes, exclui, carrega, vê o que está faltando. E observem o seguinte na tela. Vocês têm ali ID, que é identificação. O PJE não trabalha com folha, com número de página. Então, quando a gente quer se referenciar ao magistrado, de acordo com a folha 33, não existe folha 33 no PJE. De acordo com o ID 971946, de acordo com a sentença no Tribunal de Justiça, de acordo com a sentença de folha 44. Não existe folha 44. De acordo com a sentença ID alguma coisa. Então, cada anexo, cada movimento do processo vai receber um ID, identificação. E aí eu me reporto sempre ao tal do ID. Observe que eu tenho ID, tudo no primeiro grau, qual é o tipo de documento, e aí eu tenho os anexos. E ele me informa, olha lá, a petição inicial ela é um texto, é um bloquinho com óculosinho. A procuração, o contrato, o documento diverso, eles são arquivos PDF. Ao lado eu tenho um cadeadozinho aberto. Isto me significa que esses anexos e a petição ainda não foram assinados. Eu ainda não coloquei a minha senha PIN. Então significa que eu posso brincar aqui à vontade. Posso alterar, posso incluir, posso tirar, posso fazer, posso acontecer à vontade. Liguei para o cliente. O cliente deu ok. Não falta mais nada, eu vou assinar esses documentos. E aí eu tenho que voltar para a minha aba de anexar petições e documentos, volto para esta aba, lá ao final eu tenho o assinar digitalmente. Aqui, como eu estou em um ambiente simulado, um ambiente de mentirinha, eu não vou digitar a minha senha PIN. Mas ele vai fingir que assina. Então eu clico em assinar digitalmente. Aí ele diz, assinando em modo teste. Lá no mundo real, com o token conectado, ele vai dizer, doutor, coloca aí o seu token. Está colocado? Digita a senha PIN. Eu dou ok. E aí ele assina documentos assinados com sucesso. Ele colocou na minha tela. Ele recebeu a senha PIN. Tudo que estava aqui desapareceu, não tenho mais petição, não tenho mais anexo. E ao seguir para a aba de processo, eu vejo que agora todos os cadeadozinhos estão fechados. Isso me significa o quê? Que eu assinei. E eu agora posso protocolar, posso enviar para o tribunal. E aí só uma coisinha antes. Está prontinho para mandar. Vou lá na minha tela inicial. Iniciar. Acervo geral. Eu tenho processos Petrópolis 4, Itaperuna 1, Cabo Frio 1, Magé 1 e Itaguaí 1. Estão visualizando isso? Vamos lá de novo. Iniciar. Não protocolados. Vou de novo lá na minha homologação extrajudicial. Vou lá na aba processo, que já está todo mundo assinado.
e clico em protocolar. Cliquei em protocolar, ele distribui o processo. Ele vai gerar um número de processo. Ó, foi distribuído para a primeira vara do trabalho de Queimados, está aí o número do seu processo. Ah, eu não acredito nisso não. Esse negócio aí, processo, computador, eu não acredito. Eu sou igual São Tomé, só acredito no que eu vejo. Isso aí de computador é tudo mentira. Isso aí querem enganar a gente. Vou fechar isso aqui. Fechei. Processo distribuído com sucesso. Não acredito nisso não. O que é isso? O que? Vou... Aqui embaixo ele já me bota. Salvar comprovante. Vou distribuir de novo. Sumiu o protocolar. Ou eu tenho novo processo ou comprovante. Que aí, se eu quiser, eu imprimo, mas processo eletrônico não é para imprimir papel. Ah, mas eu não acredito, esse troço não existe, isso é mentira. Essas coisas de computador são mentira, eu não acredito em nada disso. Não? Então a gente vai lá no iniciar. Voltamos no iniciar. Vamos para o acervo geral. E lá no acervo geral, ó, já apareceu a pasta de Queimados. É na hora. Eu clico nela, tá lá, ó. Autuado em 29/8, está lá na cara, ó, puf, está lá distribuído. Não tenho dúvidas de nada. Está ali bonitinho distribuído o meu processo. E tudo o que eu quiser fazer agora, eu clico nele. Ah, eu quero ver se a outra parte já respondeu. Eu clico nele, todos os movimentos, tudo o que eu quiser fazer está aqui, ó. Movimentos, cadê aqui, ó? Movimentações, alguém já fez alguma coisa? Não, só teve a distribuição. Se a outra parte se pronunciar, se alguém acessar, se o magistrado despachar, vai aparecer tudo aqui. Ah, eu quero agora contrarrazoar. A outra parte contestou, vou entrar com a minha contrarrazão. Anexar petições e documentos. O que você veio fazer aqui, doutor? Lembra que da outra vez era só a petição inicial? Aqui agora eu tenho tudo. Agravo, contra... Ah, vou fazer a contrarrazão. Aí, descrição, contrarrazão. E aí é a mesma coisa, copiar, colar, carregar os anexos. Quer dizer, processo eletrônico é para ser simples, não é para complicar. Distribuir, agora é só ir acompanhando os trâmites. A outra parte vai ser intimada, vai contestar, vai ser marcada a audiência, tudo eu vejo por aqui. E vai marcar a audiência? Como é que eu vou saber da audiência? Está aqui, ó, a abinha de audiências. Quando a audiência tiver sido marcada, ela vai aparecer ali. Então, tudo na minha tela. Ah, quero saber qualquer coisa que eu queira saber do processo, eu vou no meu acervo, eu clico sobre ele e ele traz o processo para a tela. E tudo que eu quiser saber daquele processo específico está ali. Tranquilo, gente? Perguntas? Só confirma, no caso, depois de clicar em cima do processo, que eu já peticionei, aí eu clico, aí ele vai abrir aquelas opções. Ele abre do essa andamento caixa dele, toda a movimentação dele. Tudo que a doutora quiser saber dele. Tá. Outra coisa que eu ia perguntar que está aqui na minha PJ Calc. PJE Calc. Onde que entra nisso que eu estou assim preocupada? PJE Calc é um sistema à parte que o TRT está disponibilizando para que nós, advogados, quando formos distribuir as nossas ações, já tenhamos um sistema fidedigno de cálculos. Isso. Então, aqui a OAB ofereceu esses cursos durante 2 meses, até o mês passado, durante 2 meses, foi oferecido para os colegas. Existe videoaula desse curso. No próprio TRT existem aulas deles gravadas. Assistam, o sistema é muito bom. E aí, quando a doutora quiser aqui, ó, olha a última linguetinha aqui, ó, cálculos e obrigações a pagar. A doutora importa do PJE Calc para cá. A doutora pode imprimir do PJE Calc e botar como um anexo na sua petição e coloca aqui. Eu já fiz isso, eu já fui para 2 audiências, ó. Ah, o autor estava cobrando 50 mil reais. Eu falei, excelência, está aqui, eu usei o PJE Calc, não era 50, ele realmente tem direito, mas são 12 mil reais. Está aqui tudo que ele elenca, está aqui no PJE Calc, está tudo aqui. Inicialmente, então, ele entra como um arquivo lá no anexo, eu anexei. Anexa ele. E aí eu vou visualizar qualquer alteração já depois que eu peticionei, já dentro nessa linguetinha, qualquer alteração, qualquer cálculo que a doutora queira apresentar depois, um perito apresenta, a doutora vê ali naquela lingueta.
Referente é o cálculo. Ao cálculo, Ah, tá, Aquela lingueta ali é ótimo. só para fazer verificação de cálculo, caso haja essa necessidade. Mas nesse caso, esse sistema que eu utilizei, nesse caso, ou não? Qualquer Não. outro cálculo, mesmo sem Qualquer outro cálculo. trabalhista, vai naquela... Naquela aba que a doutora ok, vê. eu pensei que era só específico do... Não, qualquer outro que a doutora queira apresentar. Ah, tá, ok. Visualizar o cálculo que alguém fez, perito, você, qualquer um. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Distribuir uma inicial. Distribuir a inicial, estou lá no escritório, um belo dia, batem lá na minha porta. Pois não, doutor, o senhor faz trabalho? Faço trabalho. Doutor, aqui, ó, fui notificado. Notificação do PJE, mover uma ação contra a minha empresa. O doutor pega a causa. Eu adoro esses termos. Pego a causa. Estou pegando. Aí vou pegar a causa do cliente. Aí o cliente me conta toda a história e eu vou contestar. Só que aí tem um porém. Para que eu conteste uma ação, eu tenho que ser parte na ação. Correto? Eu não posso contestar do nada. E aí existem dois procedimentos. Ou eu acompanho aquele processo pela tela do PJE e na véspera da audiência, como que num passe de mágica, eu distribuo tudo de uma vez. Procuração, habilitação, contestação, mando tudo na véspera. Adoro o fator surpresa, quero deixar outra parte deve estar pensando, não tem ninguém, vou ganhar a causa. Aí só na véspera, geralmente 11h30 da noite, que distribui para deixar bem tenso a outra parte, distribui tudo de uma paulada só. Eu não costumo agir assim. Como é que eu costumo agir? É o que eu vou mostrar a vocês. O cliente bateu na porta, quer me constituir como advogado, assinamos um contrato, a primeira coisa que eu faço, principalmente para o PJE, é solicitar uma habilitação nos autos. Já vou fazer uma petição, que é o que eu vou mostrar para vocês, e me habilito nos autos. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa ao longo do processo, até o dia da audiência, não sei se vocês estão passando por isso, mas aqui a gente está pedindo audiência, a audiência já está vindo para o ano que vem. Audiências marcadas para o ano que vem. Olha que a gente está em que mês? Estamos em setembro de 2018, às portas de setembro de 2018. Audiências sendo marcadas para o ano que vem. Gente, é um lapso temporal muito grande. Aí eu vou ficar naquele fator surpresa, só esperando a audiência lá de maio de 2019. E se acontecer alguma coisa? E se a parte morrer? E se a parte desistir? Tudo que acontecer no processo, eu fico sabendo se eu já estou habilitado nos autos. Então eu, Alexandre, isso é meu. Eu não espero a véspera para me apresentar no processo. Tem um processo, eu já entro logo, já me habilito logo no processo. E como é que eu faço esta habilitação? Vamos lá. Estou lá no meu painel do advogado, no meu acesso rápido. Eu quero me habilitar num processo. Então o cliente chegou. Alguém aqui já recebeu notificação do PJE? Tem ali ó, o número do processo. O processo número tal está acontecendo. Se é realmente aquilo que está acontecendo, eu clico em pesquisar. Consulta processos de terceiros. Consulta processos de terceiro. Eu vejo tudo. Os andamentos e as peças. Consulta pública. Eu vejo o andamento como qualquer mortal vê. Só os andamentos. Ah, eu quero ver a consulta processos de terceiros. Eu clico nele. Aí ele vai me perguntar, qual é o processo, doutor? Aí eu vou digitar o número dele. Um qualquer aqui. 010030233 de 2018 0461. Vou pesquisar. Existe o processo? Existe. Vou clicar lá no detalhes. E aí o processo vem todo aqui para a minha tela. Tudo que tem nele eu posso clicar. Eu quero ver a carteira. Aí eu clico para ver se tem mesmo, para aparecer. Ah, quero baixar o processo. Quero o processo lá no escritório. Essa é a carteira de trabalho dele. Quero baixar todo o processo. Clico aqui. Quero baixar tudo. Quero tudo lá no meu escritório para ter acesso a tudo. Clico aqui no PDFzinho, nessa linguetinha aqui em cima.
Aí ele pergunta, o que você quer baixar, doutor? Eu quero baixar tudo. Não, eu só quero baixar a procuração. Aí ele vai marcar, eu marco, eu tico. Bom, baixo para depois ver. Ainda sou daquele advogado antigo que tem que imprimir o papel, que eu gosto de riscar, passar lamicolor, rabiscar, rasgar, escreve para cima, para baixo. Olhei, bisbilhotei, o que o cliente contou é verdade, é isso aqui, vou defender a causa. Então, vou me habilitar neste processo. Então, como é que eu me habilito? Eu vou lá em processos, outras ações. Eu tenho duas opções, peticionamento avulso e solicitar habilitação. Peticionamento avulso é aquela paulada só. Vai tudo de uma vez, vai a procuração, vai a contestação, vai o todo. Não, eu primeiro quero me habilitar. Então, solicitar habilitação. Aí ele vai perguntar, doutor, qual é o número do processo? Aí a gente vai lá, 0100 302 33 de 2018 0461. Pesquisar, está lá o processo, eu vou clicar no clipezinho e aí ele vai me fazer a pergunta mágica. Doutor, você quer se habilitar por quem? Pelo autor ou pelo réu? Gente, eu vou me habilitar por quem? Por quem será? Não, quero pelo autor, ó, quero autor, ó. Por mais que eu clique, não consigo. Obviamente, só consigo me habilitar pelo réu, não tem nem mais, para evitar aquelas perguntas, né? E aí ele me coloca algumas opções. Declaro sobre as penas da lei que neste ato apresento o instrumento da procuração. Então, eu já vou juntar a procuração. Declaro que a habilitação ocorre na forma de exceção, preclusão, prescrição, prevista no 104. Declaro sobre as penas da lei que neste ato apresento subestabelecimento com reservas. Alguém está me passando? Sem reservas. Declaro sobre as penas já constar procuração ou subestabelecimento lá em outra parte dos autos. Quer dizer, eu saí dos autos, colocaram um outro advogado, aquele advogado não deu certo e me querem de volta. Sei lá, qualquer coisa assim doida. Então, eu tenho que informar o que eu estou fazendo. No meu caso, vou apresentar a procuração. Declaro sob as penas da lei que neste ato apresentaria a procuração. Vou para a próxima etapa. E aí ele já me abre a caixa. Descrição, habilitação em processo. Tipo de documento. Eu vou me manifestar. Vou fazer uma manifestação. Professor. E aí como eu tenho... Sim. Naquela aba lá para anexar procuração, eu já poderia anexar também o subestabelecimento no mesmo ato? Sim, estava ali a bolinha subestabelecimento. Ok. Tá? Bom, aonde está a minha procuração? Vai estar na minha pastinha bonitinha lá embaixo. Então, vamos abrir a cachola. Vamos na pasta onde eu gravo as petições. Pasta da OAB. Navegando no PJE, habilitação e contestação. Então, ó, solicitar habilitação. Tá lá, venho por meio desta solicitar habilitação conforme o artigo do CPC, conforme isso, conforme aquilo. Ctrl T, Ctrl C e o Ctrl V. Joguei ele lá. Reza a lenda, mas eu sou daqueles advogados prolixos, que não acreditam muito no sistema. Reza a lenda que basta você botar o seu nome e o seu CPF ali que vai. Eu gosto da coisa bonitinha, porque eu penso no seguinte, eu acho que quem está do outro lado quer receber informação. CPF Alexandre Magalhães de Matos, o que é isso? Eu acho que assim fica uma coisa mais oficial, fica uma coisa mais certa. Aprendi isso na minha vida acadêmica, então, por mais célere que seja, eu acho que informação demais não prejudica. Então, tá lá o texto, venho solicitar, vou incluir anexos. E que anexo que você quer, doutor? Bom, eu vou anexar a minha procuração. Então, vou escrever lá, procuração.
procuração. Tipo de documento é a procuração. E cadê a procuração, doutor? Adicionar. Ele vai abrir a minha caixinha. Vou na pasta habilitação e contestação e carrego lá procuração. Abrir. Está ela lá carregada e eu assino digitalmente. Incluir aonde? Na memória do PJE. Já está aqui embaixo, a procuração está aqui inclusa. Gravar e assinar digitalmente. No mundo real ele vai pedir a minha senha PIN, digito a senha PIN, assinando em modo teste, ok, acabou, benção, tchau, pum, sumiu. Solicitação de habilitação registrada, já faço parte dos autos. Se eu abrir agora a minha caixa de processos, iniciar, acervo geral, este processo, lembra onde é que ele era? Não, esse era em Itaguaí. Já tem um segundo lá em Itaguaí. Já sou advogado da causa. Ih, não queria isso. Agora já era. Apertei errado. Apertei sem querer. Já era. Já sou advogado. Ih, não quero mais. Aí vou ter que fazer uma petição, solicitar para a exclusão dos autos, esperar os 10 dias, mandar telegrama para o cliente. Porque agora eu já faço parte aqui. Estou aqui. Estou aqui no processo, já não tem mais como fugir. Ó. O 100.302. E aí agora eu vou contestar. Vou ver, vou acompanhar. Posso acompanhar tudo. Então, ó, movimentações, o que tiver feito, ó, já teve juntada de petição. E que juntada de petição é essa? Foi hoje, dia 29. Foi hoje? É, tá aqui, ó. Já aparece na minha tela, ó. Espera aí. Tá aqui no processo. Tá aqui, ó. Manifestação e procuração aqui, ó. 4h29, tá lá, ó. É online. É, ó, pufit, tá lá na cara. Já sou advogado da causa. Já me informou, já está tudo ali. Agora eu posso olhar o processo, posso baixar a outra parte, o serventuário, o magistrado já sabem que existe um advogado pelo réu. Está lá bonitinho constituído. Se houver alguma movimentação, já vai para a minha caixa das intimações, para os meus agrupadores. Se eu quiser olhar a peça, eu clico e vejo. Qualquer coisa que eu queira fazer. Inclusive o seguinte, ó. Acesso de terceiros. Este aqui é o fofoqueiro. Ao clicar acesso de terceiros, eu vejo todo mundo que bisbilhotou naquele processo. Que não é o autor, não é o advogado do autor, nem é o advogado do réu. Isso me traz uma certa segurança jurídica para ver quem está bisbilhotando os nossos processos. Eu tive um caso concreto assim há um bom tempo atrás, até triste, porque o meu cliente, ele trabalhava na área de saúde, ele foi demitido do hospital que ele trabalhava porque ele teve um exame médico que informava que ele era soro positivo e o hospital onde ele trabalhava mandou ele embora. E aí, de repente, eu começo a ver naquele processo dele um monte de advogado que não tem nada a ver com nada bisbilhotando o processo. Estão bisbilhotando por quê? Aí vem aquela sua veia investigativa. Você começa a olhar e vai. Rede social é um inferno hoje na vida de qualquer um. Você sabe da vida de todo mundo pela rede social. Aí você começa a botar nas redes sociais e começa a ver que aquele advogado ele trabalha para esse hospital e esse aqui trabalha para aquele outro. Então esse aqui é o verdadeiro dedo duro. Se você quiser saber se alguém está bisbilhotando o seu processo, ex-sócio que saiu da sociedade, estagiário que foi embora, vê lá se está bisbilhotando, se tem alguma coisa errada. Ele conta tudo. Ele não guarda segredo. Aparece lá, OAB, dia e hora que ele viu. Você vê tudo isso. Está bisbilhotando o meu processo por quê? Por que estão olhando o meu processo? Então a ideia é mais ou menos para ter esse controle. Doutor, ia fazer uma pergunta? Não? Sim. Liga o microfone, doutor, liga o microfone. Mas tem que ter o número do processo, não tem? Sempre o número do processo. Você vai pesquisar o processo pelo número dele. Sim, não falei para você?
Não, nome da parte você não faz pesquisa pelo nome da parte. No TRT você não faz. Não é permitido. É. Professor. Sim, doutor. No EPROC da Justiça Federal, você coloca níveis de... Sigilo. Sigilo, exatamente. Nesse processo do TJ, ele tem também níveis de sigilo? Só ou... uma caixinha que eu vou mostrar daqui a pouquinho quando eu mandar a contestação. Ah, sim, mas é algo, ela vê, mas é algo trabalhoso, né? Não é assim uma coisa tão instantânea, não é tão pela internet, pela dona internet. Já é algo mais trabalhoso. Pode sim, pode ver, bate lá de porta em porta. Isso aí é o como a gente tinha no passado. Isso. Mas a doutora tira ela onde? Não tem que ir no cartório da vara? Aqui na... Não. Mas você tem que fazer a pesquisa lá. Tem que você ir de um em um batendo. Você bota. Mas você não bota o nome? Então, você vai tirar... Você bota... E aí você não vai ter que ficar olhando de um em um para ver? Então... Sabe o número do processo. Você vai ter que ficar de um em um para ver. Não vai aparecer na sua tela automático. Sim, doutora? Eu estava pensando, no caso, não na inicial, mas no caso de uma destituição. Sim. Existe algum conflito? Porque você falou assim, eu tenho essa prudência de imediatamente eu estou com um contrato e estou com um contrato, estou com procuração. O processo é um processo que já está em andamento. Me habilitei nele. Eu já à noite eu já habilitei. Perfeito. Sim, a minha pergunta é a questão, porque tem o advogado anterior, vamos supor, esse trâmite todo, tem um anterior. Não, estou falando aqui um processo novo, eu estou informando aqui, o processo novo bateu na porta do cliente. Tá, teve a notificação. É aí eu lhe pergunto, porque quando você comentou, tudo bem, é um processo novo. Isso. Mas aí eu estou na questão da destituição, ou seja, o processo antigo em andamento e o advogado foi destituído. E aí você, com essa cautela, vai rapidamente colocar o contrato de honorários e a petição... Mas aí o que a doutora está falando, aí já seria uma outra história. Se um cliente me chama para advogar para ele, existe um advogado já na causa, eu quero um documento assinado que aquele advogado foi informado e que ele está deixando a causa. Já que existe essa serenidade toda no perigo. Eu não vou ser louco de juntar ali uma procuração. Tem um advogado na causa, eu quero a destituição dele, quero que prove... o sub dele, qualquer coisa. Entendeu? Que seja. E dependendo do caso, eu ainda ligo pro advogado. O fulano tá me contratando. Ih, cuidado que ele é doido. Obrigado, valeu. Tá? Tem de tudo nessa vida. Tem de tudo. Cautela não faz mal. Cautela, como é que é? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tá mais ou menos por aí. Essa procuração, ela só pode ser juntada depois do 10º dia? Não. Porque quando você quiser. Quando o advogado ele sai da causa, ele ainda fica responsável 10 dias pelo processo. Né? Sim, mas aí você está falando da destituição. Sim. Não, eu colocaria hoje, mas eu sei que eu só vou mexer em qualquer coisa daqui a 10 dias. É indiferente. Bom, já sou advogado do processo. Vou agora contestar. Então, como é que eu faço a contestação? Então, eu vou ali, anexar petições e documentos. Estamos à véspera da audiência, a audiência é amanhã. Não vou fazer isso. Gente, a vida é muito volátil. Eu posso sair aqui agora desta OAB, tropeçar ali na calçada, bater a cabeça e morrer. A gente vive no Rio de Janeiro, sabe? Cidade grande, tudo pode acontecer. Até na cidade do interior pode cair um satélite na minha cabeça. Então, se eu tenho audiência daqui a uma semana ou um mês, por que eu vou esperar a véspera? A audiência, eu costumo fazer isso, a audiência daqui a uma semana, eu já mando hoje logo a contestação, sem medo de ser feliz. E aí, eu vou usar uma prerrogativa que eu tenho aqui, chamada de sigilo. E vou mostrar a vocês. Então, está aqui a aba, para eu fazer a minha contestação. Então, tipo de petição. Eu seleciono e digo que é a contestação. Descrição.
contestação contra aquela inicial horrível do advogado que não sabe Deixa eu escrever bonitinho, já a pessoa escrever português errado. Que não sabe português. Descrição. Gente, eu posso escrever o que eu quiser, 256 caracteres. Só toma cuidado, porque é público. Eu estou lendo, o advogado da outra parte lê, o magistrado lê, o serventuário lê. Cuidado com o que escreve. Bom, tenho que colar aqui embaixo a minha contestação. E aqui eu tenho a caixinha solicitar sigilo. Bom, eu posso solicitar sigilo. Aqui, ó. Eu posso solicitar sigilo para contestação e todas as suas peças, ou para documentos específicos. Então, se eu aqui agora, neste momento, clicar solicitar sigilo, colar a contestação e carregar os anexos, tudo, absolutamente tudo, estará sigiloso. O advogado da outra parte, ele clica, ele abre, aparece lá tudo sigiloso, mas ele não consegue ler. Gente, por isso que a gente faz isso com uma semana de antecedência. Já deixa a outra parte desesperada, que ele quer ver e não consegue. Pô, o fator surpresa é muito melhor, pô. Psicológico. Posso também, e eu costumo fazer assim, eu vou colar a minha contestação aqui. Então, eu vou lá para a minha pastinha, contestação do fulano versus João de tal. Então, tá lá. Ctrl T, Ctrl C. E ali, Ctrl V. Colei a minha contestação. Está lá a minha contestação. Tem documentos a serem anexados? Tenho. Então, ó, incluir anexos. Gravar. Antes de incluir os anexos, eu tenho que gravar. Registro inserido com sucesso. Vou incluir os anexos. Quais são os anexos? Aí eu vou dizer para ele. Tudo que o autor alegou, eu vou contestar, vou trazer documentos. Então, ó, procuração já tinha. Não preciso mandar a procuração de novo. Contrato social, eu poderia ter mandado antes, posso mandar agora. Contrato social, a convenção coletiva, a folha de ponto. Não, ele disse que ele não recebeu o salário em janeiro de 2017, de 2018, que em dezembro ele teve descontos. Está aqui, ó. Está aqui a folha de ponto. Ele não foi trabalhar? Claro que ele teve desconto. Em dezembro de 2017, ele só trabalhou dia 12 e dia 13. Está aqui a folha de ponto. Então, tudo que o autor alegou, eu vou contestar. Abrir, estão todas elas serão carregadas. Então, está lá. O que é isso, doutor? Contrato social. Então, eu vou lá, cadê o contrato social? Contrato social da empresa. E aqui observa, sigiloso, opcional. Então, eu posso ou colocar tudo em sigilo, ou colocar sigilo em determinados documentos pontuais. Pode colocar sem sigilo. Eu costumo fazer o seguinte, é o que eu vou mostrar aqui. Então, carreguei lá o contrato social, convenção coletiva. Cadê a minha convenção coletiva? Que dizia que ele tinha que trabalhar, não trabalhar. Cadê? Convenção coletiva. Folha de ponto de dezembro. Gente, cadê o ponto aqui dele? Vai como documento diverso. Perder tempo não. Folha de ponto.
Bom, todos os documentos carregados, todos eles carregados, e aí o que eu, Alexandre, faço? O autor está alegando alguma coisa. Eu estou contestando. E aí, se ele diz que teve desconto em dezembro, eu vou mostrar a folha de ponto dizendo que ele não trabalhou em dezembro. Não seria essa a minha contestação? Ah, fui descontado 15 dias em janeiro. Vou mostrar a folha, ele não trabalhou por 15 dias, por isso que ele foi descontado. E aí o que o tio malvado aqui faz? Eu venho aqui em cima e clico solicitar sigilo agora. O que vai ficar sigiloso? A contestação, o blá blá blá. Agora os documentos estão todos ali. Vocês não imaginam o fator psicológico que isso faz. Porque o cara não sabe o que está escrito. Mas aparece a folha de ponto, aparece a folha. Isso para fazer acordo é uma maravilha. Você já chega, tem acordo? Tem, doutor. Você quer ver agora a contestação? Porque abre a contestação na hora. Abre a contestação na hora da audiência. Se for uma contestação muito, muito trabalhosa de se ler ali na audiência, a outra parte eu pediria um prazo para tomar conhecimento. Mas eu costumo fazer isso. O texto vai em sigilo. Claro, cada caso é um caso, cada advogado, não estou aqui para ensinar ninguém a advogar, pelo amor de Deus. Mas é o que eu costumo fazer. Por que eu vou deixar tudo em sigilo? Deixa outra, porque se ficar tudo em sigilo, ninguém vê nada. Assim a outra parte, caramba, esse cara aqui tem razão nisso aqui que eu pedi, isso aqui ele tem razão. Já serve até para adiantar uma audiência. O magistrado, ele vê tudo, com ou sem sigilo. Agora o serventuário não. O serventuário não. Se tiver sigiloso, o serventuário não vê. Então, assim, já é interessante que todo mundo que está ali dentro, o usuário interno, ele já sabe o que está acontecendo. E aí a outra parte, quando já chega para a audiência, ele já chega até mesmo com o juízo dele de valor formado. Pô, eu estou pedindo 20 mil porque teve desconto. O cara mostrou que ele não trabalhou, esse 20 mil cai por terra. Vou ficar batendo boca e discutindo em audiência? Não vou. Processo eletrônico é para ser o quê? Célere. Se começa a atrasar e atravancar a vida da gente, esquece. Parte para outra. Então, marquei tudo, está tudo marcadinho, clico no gravar. Já... Sim, doutor. Não marquei nenhum anexo, porque se eu aqui marcasse solicitar sigilo, e depois que eu colasse a contestação, tudo ficaria sigiloso. O que eu faço? Eu jogo todos os anexos, depois é que eu marco sigilo, mas sigilo só para o texto. Sim. E mais o que teria que marcar lá. Para manter. Acabei? Acabei. Posso ir embora para casa, ele vai ficar lá na memóriazinha. Quero mandar agora de uma vez, a audiência daqui a 15 dias. Eu clico lá no assinar e anexar ao processo. Ele pede a minha senha PIN. Digito a senha PIN. Documento assinado e juntado. E sumiu daqui. Se eu for lá na minha aba processo, está ele todo lá, ó. Contestação contra aquele inicial horrível do advogado que não sabia português. Sigiloso. Está lá como sigilo. Por mais que o advogado lá clique para olhar, ele não vai conseguir ler. O magistrado lê. Vejam que os outros documentos diversos, nenhum deles estão sigilosos. Se eu clicar e olhar, aparece tudo ali. Então, é desta forma que eu, Alexandre, envio uma contestação. Eu primeiro me habilito para um ou outro dia depois, algum tempo depois, não na véspera, na D-1 da audiência, peticionar. Porque, como eu falei brincando, mas é uma realidade. Pode acontecer um acidente, posso ficar internado. Sofrer um problema, tem que ir para o hospital ficar internado. Vou pedir para mandar um laptop, traz o laptop para a CTI. Não dá, não rola, já está tudo ali bonitinho. Então, a ideia de uma intercorrente para passar a vocês seria essa. A gente aqui nesta aula que a gente teve hoje, nessa palestra, seminário, queiram dar o nome que vocês quiserem, foi para mostrar como é a distribuição de uma inicial e como é a distribuição de uma intercorrente. No caso aqui, uma contestação, que eu acho que é o que a gente mais pode florear aqui. Bom, abro agora para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês da internet que quiserem fazer perguntas, enviem depois, encaminhem essas perguntas. Lá no link da OAB tem o campozinho de pergunta que depois eles passam para a gente e a gente responde a vocês.
Vamos lá, doutor. Na inicial você pode colocar também sigilo? Pode. Eu só não colocaria sigilo pelo seguinte, uma inicial com sigilo ninguém vai ver nada. Ninguém vê. E aí como é que vai contestar? Quer dizer, eu acredito, não sei, pode ser que haja alguma coisa que você precise realmente, vai depender do magistrado, porque aqui também é importante. Sigilo é juízo de delibação. O magistrado, quando olha, ele pode tirar o sigilo. Isso já aconteceu comigo em casos concretos. Tirar e colocar. Que eu botei como sigilo comprovante de renda de uma determinada pessoa. O magistrado tirou. Aí eu perguntei, seu juiz, olha só, olha o valor aí da renda dele, esse processo é público, se começarem a ver que essa pessoa ganha isso, vai dar um quiprocó. E aí o magistrado voltou com sigilo para aquele documento, porque ele vai ficar sigiloso para o resto da vida. Ah, cerceou minha defesa, cadê o contraditório? Em audiência você vai ver. O magistrado libera, você olha na tela, você vê, ah, tá, isso os documentos pontuais, que eu queira colocar sigilo neles. A contestação não, depois da audiência ela fica em aberto. Mas documentos pontuais, eles podem permanecer para o resto da vida sigiloso. Então, esse caso que eu falei do enfermeiro, o atestado médico dele, a gente pediu sigilo. E vai ficar sigilo para o resto da vida. Não quero que ninguém bisbilhote o atestado médico do cara que informa que ele é soropositivo. Isso aí eu estou fazendo uma maldade com o meu cliente se eu coloco isso. Então, você, tranquilo? Pelo número do processo, você pode ver qualquer petição inicial. Pelo número do processo. Você pode acessar, pode. pesquisar qualquer petição inicial. Qualquer processo. Em regra, os advogados não colocam restrição, né? Não, em regra não. Não tem nem por que colocar. Agora, não esquecendo que fica ali aquele registro. Porque, gente, é uma prerrogativa nossa de advogado. Na época do papel, chegar num balcão de cartório de vara, eu queria ver esse processo. Doutor, tá nos autos? Não estou, mas o cliente pediu para eu ver, está aqui uma procuração, uma autorização, e eu quero ver os autos. Vou ser constituído, quero ver se vale a pena. Isso do mundo em papel está aqui no mundo virtual, só que de uma forma melhor. Eu não preciso ir ao tribunal. Eu não saio de casa. Porque eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu estava construindo ainda o processo judicial eletrônico, foi aqui mesmo na OAB, eu participei de uma palestra que os advogados estavam falando que tem determinados casos que assim, são de relevância muito grande. E são um trabalho muito árduo de advogados, de bancos de advogados para fazer aquilo ali. Então, às vezes, ele coloca o trabalho no sistema e vai outra pessoa que, enfim, não fez praticamente nada, pega o Ctrl+C, Ctrl+V e então eles estavam aventando essa possibilidade de colocar um sigilo na petição inicial. Propriedade intelectual, né? Isso daí você vai ver muito em petições de propriedade intelectual, que tem o know-how de uma empresa, que ali você vai transcrever um know-how, uma coisa qualquer. Aí é interessante até mesmo informar o juiz para manter. Mas é caso pontual, cada um vai ter cada caso vai ser um caso. Tranquilo? Sim. Só no texto. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Repetir isso. Mas aqui, tá bom, anexar petições e documentos de novo. Só que aqui quando eu chamar contestação, ele não... Ah, tá aqui, contestação. Contestação, faço lá o meu blá, blá, blá. Antes de colar, se eu clicar solicitar sigilo, o sistema entende que a partir de agora, tudo que eu fizer é sigiloso. O que eu... Tem colegas que fazem isso. O que eu, Alexandre, faço? Eu colo o texto, carrego os anexos e volto ali em cima e clico aqui o solicitar sigilo. Porque agora, somente o blá, 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 o texto é que vai estar sigiloso. Os anexos estarão em aberto. Qualquer um pode clicar e ver. Agora, se eu carregar anexos... Tinha que escrever aqui alguma coisa. Espera aí. Agora, se eu for carregar anexos, eu posso, para um ou outro, quantos eu quiser, pontualmente, posso ir de um em um, clicando aqui, ó, sigilo para esse eu não quero, esse aqui eu quero sigilo,
Esse aqui também. Esse aqui não precisa, esse não precisa. Eu posso ir também pontualmente colocando de um em um. Aí é a história, depende de caso a caso. Perguntas, vamos lá. Vai lá, doutor. Microfone, pega o microfone, liga ele lá, que aí todo mundo que está escutando pela dona internet escuta. O xodó é o assinador. É o que o doutor tem que ter instalado no computador para digitar lá a senha PIN. No TJ é o assinador livre, no TRT é o xodó, aí cada um chama como quiser. Professor? Sim, doutor. Uhum. Pode repetir Só repetir. Professor? É a própria contestação, né? Só. Professor, o senhor disse que após a audiência, a contestação que estava em sigilo, ela deixa de ser sigilosa. Deixa de ser sigilosa. No caso que for fazer um acordo, mesmo assim ela vai deixar de ser sigilosa ou o juiz pode permanecer ela sigilosa? Não, o ideal é que deixe de ser sigilosa. É. Só se houver algum motivo muito específico, aí a doutora vai pedir para o magistrado manter ela em sigilo. Mas o processo teoricamente vai terminar, porque vai ter um acordo, não teria por que ela continuar em sigilo ali. Entendi. Tá? Perguntas? Após a audiência ou no momento da audiência, que é aberto o sigilo? É no momento. No momento da audiência, mas acabou a audiência, ela vai ficar em aberto, não tem mais porque ela está sigilosa ali. O magistrado aperta o botão e ele abre para outra parte ler. Os documentos, boa pergunta. Se eu colocar documentos pontuais, eles se manterão em sigilo. Obrigado pela lembrança. Alexandre, naquele caso ali, se eu colocar sigilo, se eu quiser colocar sigilo só para a petição inicial e os anexos não? Pode. Como que procede nesse caso? A mesma coisa. Só para a petição inicial e para os documentos? Cola a petição inicial, sim, carrega todos os anexos e aí volta ali em cima e marca sigilo, como a gente fez para a contestação. Só para a petição inicial. Para a contestação, perdão. Para a contestação, só para a contestação. Clica no sigilo. E aí depois que você carregou tudo, aí o sistema vai entender, o sigilo é só para a peça processual, para o blá 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 ali, para a contestação, para o texto. Entendi. Tá? Dúvidas? Podemos ir nessa? Bom, agradeço a participação de todos, a presença de todos. Obrigado. Amanhã a gente ainda tem mais um evento aqui que é sobre o INSS digital. Espero que todos venham. Todas essas nossas aulas, elas estão sendo disponibilizadas no canal da OAB. Fica lá gravado, assistam quantas vezes quiserem. E não esqueçam, eu sempre falo isso, processo eletrônico é prática. Eu tenho que praticar. Processo eletrônico é igualzinho quando eu aprendo a andar de bicicleta sem rodinha. Eu tiro as rodinhas, vou cair uma vez, vou cair duas vezes, na terceira eu estou lá cambaleando e daqui a pouco eu estou indo sozinho. Agora, eu tenho que praticar. Se eu não praticar, meu Deus, eu não tenho trabalhista.